Vamos começar hoje o que a gente chama de overpaint. O que é overpaint? Overpaint é uma camada de retoque que a gente vai trabalhar sobre uma outra camada que já está posta aqui. Eu fiz a grisalha, que foi uma etapa, uma fase, que eu usei o EcoSolve mais o secante para a tinta ficar magra. Usei depois a tinta como veio do tubo para fazer essa camada básica, que é a segunda etapa. E essa terceira etapa é o retoque, é onde eu vou trabalhar as texturas, é onde eu vou acentuar as luzes, vou acentuar as sombras, vou perceber onde eu quero dar uma retocada, uma modificada, uma aprimorada na pintura, né? Para isso eu tenho que utilizar um mídio, porque eu vou trabalhar sobre uma outra camada. Então, respeitando a regra do gordo sobre o magro, eu vou utilizar um mídio para fazer esse trabalho. Então, esse mídio ele é feito com a terebentina de Veneza. Os ingredientes são esses: o óleo de linhaça polimerizado, o EcoSolve, pode ser também a terebentina, e o verniz da Mar. O verniz da Mar eu faço com a resina da Mar. Eu diluo a resina da Mar em terebentina, o EcoSolve e faço o verniz, mas pode ser comprado pronto também. Então eu misturo, faço essa mistura, que depois eu posso dizer mais ou menos como é esse mídio, como é que ela é feito, né? Para 500 ml eu boto 150 de óleo de linhaça polimerizado, eu boto 75 de verniz da Mar, e o restante você pode acrescentar EcoSolve ou terebentina. Bom, dessa mistura, para fazer essa intervenção de retoque nessa camada, eu passo óleo na tela toda, ó. Não precisa ser muito, você passa um pouco e vai puxando, ó. Então eu peguei um pincel maior, trouxe, ela vai dar um certo brilho na tela, passo em toda a tela, ó. Passo em toda a tela. Eu poderia também, se eu quisesse trabalhar aqui, talvez eu trabalhe um pouco em velatura. O que é a velatura? Velatura é uma camada transparente de tinta que eu dou para modificar, fazer um efeito ótico sobre essa cor. Eu não joguei a velatura na tinta, mas eu vou jogar um pouquinho aqui na tela quando eu fizer o retoque, né? Na verdade, esse aqui é o retoque final da pintura. Então eu dou esse médio. Eu vou trabalhar aqui em forma de esbatimento. O que é o esbatimento? O esbatimento é você vai jogar a tinta e vai passando o pincel de leve, vai esbatendo, vai em forma de círculo, vai esbatendo a tinta para que ela penetre no mídio, né? Eu chamo isso de esbatimento. Quando eu faço uma intervenção com pincel desse tipo, eu estou fazendo um esfumato ou um esfregaço, quando eu pego um pincel de cerda mais dura e trabalho assim, ó, sem o óleo, só com a tinta. Aí eu chamo de esfregaço. O esfumato é essa passagem que a gente faz de uma cor para outra, de um tom para outro, para que ela faça nuance, dê esse aspecto de misturado, né? De nuance. Então aqui, ó, joguei. Observo se foi dada de forma homogênea em toda a tela. E em cima disso aqui eu vou fazer essa mistura. Se você quiser acrescentar um pouco de secante, pode também.
porque ele demora. E para fazer essa intervenção é necessário que pelo menos uma semana que a tinta de base esteja completamente seca. Isso não pode ser feito com a tinta de base ainda molhada. Ela tem que estar totalmente seca, né? Pronto, aí passando aqui. Ó. Eu vou ver o que é necessariamente agora que eu vou precisar retocar, refazer. Eu estou usando aqui, através desse processo, o que a gente chama o gordo sobre o magro. Esse processo evita você estar jogando o óleo na própria tinta. Bom, feito isso, então vamos observar o que é preciso ser feito. Primeiro, o fundo. Eu observo que o fundo, talvez eu deva só escurecer um pouco aqui, dos lados. Então eu vou pegar a tinta que já foi feita aqui, aquela mesma paleta anterior, pouquinha tinta, e vou, ó, esbater. Pouca tinta, pouquíssima, é só uma questão de retoque, ó. Então eu vou esbater em cima desse mijo. Vou deixar uma pincelada mais solta. É só retoque mesmo. Aí eu já dou o acabamento aqui atrás da fruta, tá vendo? Eu só vou pegar o que eu acho que eu tenho que dar um acabamento melhor. Ó. Vou deixar mais solta a pincelada. Então primeiro eu estou pegando o fundo e vendo o que é que eu preciso refazer nesse fundo, né? Vou escurecer aqui um pouco mais e deixar a pincelada solta. Então isso aqui é que é o processo de esbatimento. Vou dar mais uma escurecida. Vou pegar o fundo e a mesa, depois as frutas e os vasos. Pronto, esse lado, agora eu vou pro lado de cá um pouco, escurecer. Ó. Dou o acabamento aqui, atrás do vaso. E faço o esbatimento. E eu já vou aproveitando e dando o acabamento, né? Ó. Esbatimento. Pode deixar a pincelada mais solta, não tem problema nenhum, a não ser que você queira que ela esteja mais lisa, mas como é uma pintura, você pode deixar o fundo mais soltinho, fica até mais bonito. Deixa eu dar uma suavizar aqui. Aqui escurecer um pouquinho mais. Eu estou utilizando as mesmas cores que eu fiz anteriormente com a paleta para fazer esse retoque, né? Aqui. Quando a gente trabalha nessa etapa, a gente sente que o pincel corre mais leve. É como se você estivesse trabalhando com a superfície ainda molhada. Essa é uma tecnologia que permite você voltar a pintura para retoque várias vezes.
Por exemplo, se eu achei que dessa vez eu não dei o retoque que precisava, eu posso voltar mais uma vez, dar de novo a camada e retornar um retoque que seja necessário ser feito. Ó. Então, observe que eu estou acentuando as sombras e dando um acabamento aqui entre as frutas. Ó. Ó. Bom, os escuros eu vou ver se necessariamente tem alguma área que eu queira fazer aqui no fundo mais escuro. Eu acho que não. Então eu vou passar para a parte inferior da mesa. Ó. Parte inferior da mesa. Aqui também eu vou dar mais uma trabalhada. Bom, vou aproveitar que estou com escuro e retocar essa parte aqui, ó. Inferior. Ó. Porque aqui embaixo é um pouco mais escuro. Então eu aproveito para dar essa retocada. Ó. Então retoco aqui que é mais escuro. Retocando a parte inferior da mesa. Vou escurecer mais um pouco. Não é repintar, é apenas ajuste. Onde eu acho que tem que ter, ó, um pouquinho mais aqui. Pronto. Terminei aqui o retoque. Terminei aqui o retoque da mesa. Ó. Da parte da mesa não, do fundo. Aqui, eu vou passar para a mesa, né? Observo se eu quero necessariamente fazer alguma luz aqui no fundo, eu acho que não. Então, escurecer aqui um pouquinho, limpo, tiro o excesso do pincel.
E vai esbatendo. Esbatendo. Dá o acabamento aqui atrás da fruta. Observando onde é que é preciso fazer os retoques. E aqui eu acho que no fundo a gente já finaliza o retoque. Aí eu passo para a garrafa. Ó, a mesa. Nesse caso a garrafa, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou acentuar os brancos, os brilhos. Dar os acabamentos onde necessariamente vai precisar. Aqui. Jogar um pouco mais aqui. A garrafa. Deixa eu acentuar um pouquinho a parte de cima. Também o escuro. E aproveita e vai dando os acabamentos. Aqui embaixo. Aqui. Bom, terminando os escuros da garrafa, eu vou ver onde é que eu quero intensificar mais um pouco os brilhos. Vou pegar aqui um pincel menor. Vou pegar a luz, que é um branco mais claro, ó. Vou fazer o highlight. E aí venho, onde eu sentir que tem mais luz, eu jogo. Os brilhos, eles são dados nesse momento, que é a luz mais intensa e o que eu posso chamar de highlight. E highlight. Um amarelinho, que ele tem um amarelinho aqui também. Eu vou jogar um pouco. Sempre, no caso aqui, tirando um pouco do excesso. Opa! Do excesso do. Ó. Esse amarelo é o reflexo das frutas sobre a garrafa. Dando uma retocada, porque eu saí um pouco aqui.
né?